traste, gente ruim, existe em todas as religiões, né? Então a gente, como tem ateu bom e ateu ruim, né? E até só lembrando, né, que normalmente quando a gente procura uma casa, seja ela qual for, é para um conforto, normalmente é um conforto de algum momento de aflição que a gente passa. Então, muito cuidado nessa hora para que as pessoas não te envolvam, né? Então, use, lógico, sempre o coração, mas o racional é muito importante, né, É Ricardo? verdade, o racional, gente, o racional, a gente está em pleno século XXI. Não dá pra gente fazer, não dá pra gente mergulhar sem ter um mínimo de reflexão. Isso Kardec já dizia. Fé vinculada à sua razão. Bom, aí a gente fala uma outra coisa. Candomblé e Umbanda são religiões distintas. O que acontece é que elas cultuam orixás, mas cultuam com uma profundidade diferente, cultuam de maneiras diferentes. Então não dá para misturar candomblé, é uma coisa, umbanda é uma outra coisa. O candomblé, a gente sabe, tem subdivisões, tem a nação Queto, a nação Angola, a nação Jeje. A Umbanda também, você encontra uma série de interpretações e leituras da Umbanda. E não dá para falar que uma está certa, a outra está errada, né? Eu aprendi com meu babá o seguinte, fundamento é que nem panela, cada casa tem a sua. Gente, babá, na verdade... É um pai de santo. Babá é de Babalorixá, né? Pai de orixá. É pai de santo, é o zelador de um santo, é a autoridade máxima, seja da Umbanda dentro do Candomblé. E aí vale a pena dizer que então dentro da Umbanda você tem muitas interpretações distintas. A gente tem a Umbanda esotérica, a gente tem a Umbanda popular, a gente tem a Umbanda Molocô, chamada também de Umbanda Umblé, que traz muito forte esses elementos do Candomblé para dentro da sua tradição. A gente tem a Umbanda Sagrada do Rubens Saraceni, a gente tem, enfim, existe a Umbanda Guaraciana também muito respeitada. Existe uma série de umbandas que são leituras da Umbanda, mas você tem alguns elementos que são muito comuns dentro da Umbanda. O primeiro deles é a crença na reencarnação, né? Primeiro, na imortalidade da alma. Segundo, na reencarnação. Terceiro, na mediunidade, porque na Umbanda você recebe lá as entidades, seja um preto velho, um caboclo, um exu, uma bombogira, um boiadeiro, uma criança, que são entidades desencarnadas. E você tem a prática da caridade acima de tudo. Então, por isso que eu falo, não tem como pensar que Umbanda é essas pessoas que fazem ou pretendem fazer algum tipo de maldade ou coisas que desrespeitam o livre-arbítrio das pessoas. Só, por exemplo, né, na Umbanda, na verdade, a gente tem várias linhas, é isso, Ricardo? São várias escolas. Então, assim, e aí tem uma outra coisa que é importante a gente parar isso vai para os irmãos umbandistas. Começa todo um criticar o outro por conta de fundamentos distintos. Quem passa fundamento dentro de um centro de Umbanda, quem passa fundamento dentro de um templo, dentro de um terreiro, são as entidades do chefe da casa. São as entidades daquele que dá origem a esse tipo. E, eventualmente, a gente sabe que muitas casas não é uma única entidade, não é um único médium. É um conselho de entidades que estão lá juntas para unir e transformar um projeto da luz. Mas o que eu estou falando? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas acham que eu vim de uma casa e vou para uma outra, e quem que está certo ou quem que está errado? Às vezes as duas estão certas, as duas estão erradas, depende do que você... Eu quero dizer que cada casa tem o seu fundamento e a gente tem que aprender a respeitar. E aí elas podem ser subdivididas por uma questão didática nesses segmentos que eu te falei, Umbanda esotérica, Umbanda da Jurema, Umbanda Guaraciana, Umbanda Sagrada, Umbanda Popular, e assim vai. Então, mas todas elas trabalham, né, com as entidades, que se chama, né? Uhum. São com várias linhas das entidades. Então, preto velho, caboclo, criança, boiadeiro. Então, até para poder entender melhor o que são cada um deles. Quer dizer, quem é boiadeiro era boiadeiro mesmo? Não, tem muito essa questão, é assim. A Umbanda, a gente, por exemplo, preto velho. A gente sabe que tem muito preto velho que incorpora como preto velho, mas nem era preto, nem era velho. Então podia ser um loirinho adolescente, ou um japonesinho de meia idade, quer dizer, depende. Eles assumem essa forma porque
eles trazem, existe um simbolismo nisso. Muitos deles eram africanos, eram escravos e realmente tiveram essa vivência na encarnação. Mas muitos deles não. Muitos deles vêm de uma maneira simbólica para trazer a sabedoria do ancião, a paciência do ancião, a humildade daqueles que tiveram que servir de uma maneira imposta, né, compulsória a outras pessoas, aqueles que entenderam o que era a escravidão e que, apesar de haver uma escravidão física, espiritualmente sempre foram livres, né? Porque a gente sabe que, na verdade, a pessoa livre, ela é o espírito livre, né? E às vezes, como os guias falam, muitos de nós hoje no século XXI, com todas as mordomias que a gente tem, nós próprios continuamos escravos de nossos medos, das nossas culpas, escravos do dinheiro, escravos da carreira, escravos da vaidade, escravos da dependência química. Então é muito subjetivo isso. Mas voltando à tua pergunta, na verdade são linhas de espíritos que trazem, que se unem porque eles têm pontos em comum. Quer dizer, quando a gente fala de caboclo, a gente não está falando só de índio brasileiro, a gente pode estar falando de índio norte-americano, a gente pode estar falando de índio peruano, asteca, de índio lá da Austrália, ou então mas que são espíritos que trazem um sentimento de força, de harmonia com a natureza, de coragem muito intenso. Então, a sua pergunta, que tem muita propriedade, Paty, nem todo mundo que se apresenta com aquela forma, de fato, viveu como preto velho, né? São formas que se unem, até porque a gente sabe que espiritualmente as pessoas podem se transformar naquilo que elas querem, né? Então, mas na verdade são 7 linhas, é isso, Ricardo? A princípio? Caboclo, né? As casas geralmente elas têm o Exu e a Pombogira, que é o que a gente chama de trabalhos de esquerda, que, gente, também é outra coisa. Não vamos falar que Exu e Pombogira é demônio e prostituta, porque não tem absolutamente nada a ver isso, entendeu? São mestres que merecem o nosso respeito, são mestres que trabalham dia e noite pela prosperidade e desenvolvimento espiritual do ser humano. Então é algo muito pobre achar que Exu e Pombogira representam o mal, né? Até porque o próprio Exu, como aí a gente fala sobre o orixá dentro do candomblé, era um mensageiro. É um mensageiro e alguém que traz a força, que traz o fogo e traz, enfim. E até porque também uma outra questão, para o candomblé não existe esse conceito de demônio. Esse conceito de demônio foi criado pelas tradições judaico-cristãs. A gente sabe disso. Voltando, 7 linhas. Exu e Pombogira, os caboclos, os pretos velhos, os boiadeiros, os baianos, os marinheiros, as crianças, mas aí também são 8, né? Não, aí também tem a linha do Oriente, com os ciganos. Então, enfim, existe uma série de linhas que trabalham dentro da Umbanda. Existem umbandas que trabalham com equipe de médicos e por aí vai. Não, eu só queria lembrar uma coisa, né? Isso eu aprendi, que na verdade, para as crianças, a gente acha que quem já participou de vida de criança, que acha que legal, é só brincadeira e tudo, eles são os que têm um contato, vamos dizer assim, mais direto, não é isso, Ricardo? As crianças, elas têm a leveza, não é? A sabedoria. As crianças, elas trazem alegria. E a gente lembra sempre que, para criança, muita gente acha que trabalho forte vai ser feito só com Exu, preto velho. E a gente fala que, olha, as crianças são verdadeiras, dominam a magia como ninguém. Até porque, para elas, não existe os empecilhos. A gente sabe que criança, sim, é aquele velho ditado que eu amo. Foi lá e fez porque não sabia que não podia, sabe? Quer dizer, elas não têm esse medo. A criança, para ela, tudo é possível. A criança tem uma fé
enorme, né? Jesus já falava assim, vinde a mim, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Tem a pureza, né? E tem mais ainda, as crianças são pequenas, então onde não entra adulto, a criança vai lá e resolve o problema. Entendeu? Então assim, não tenham preconceito. E a criança, a incorporação da criança é uma incorporação que não passa pelos filtros tradicionais, né? Então é por isso que, e é ótimo, eu adoro quando tem desenvolvimento de médium, e o médium fica desesperado porque não sabe o que vem, aí vem aquela criança completamente capetinha no bom sentido, né? E vai e lambuza a cara do médium e faz porque isso ajuda inclusive ao médium perder uma série de pudores durante o processo de incorporação. Paty, a gente já vai fazer o nosso intervalo.